Vamos lá então, caso Flávio Bolsonaro. Vou fazer aqui uma rápida cronologia dos fatos e depois os comentaristas do 3 em 1 vão pontuando porque foram muitos. Começamos pela sexta-feira. O Jornal Nacional informou que um relatório do COAF apontou como atípicos depósitos feitos na conta de Flávio de forma fracionada durante um mês. Foram 48 depósitos de R$2.000 em sequência entre junho e julho. No mesmo dia, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Rede Record, na qual disse que não vai se esconder atrás do foro privilegiado e que o seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, esse nome que a gente já conhece bem, teria demorado demais em prestar esclarecimentos. Pois bem, no sábado, em nova reportagem, a Rede Globo mostrou que o COAF destacou o pagamento de R$1 milhão de um boleto bancário da Caixa Econômica Federal no relatório sobre movimentações atípicas. Flávio deu entrevistas também à Rede TV e outra entrevista para a Rede Record no domingo. Explicou que depositou 48 envelopes com R$2.000 cada na agência bancária que fica na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Importante lembrar que ele é deputado estadual, ainda não assumiu o mandato de senador, porque era o local onde trabalhava. E seguimos, né? Nessa segunda-feira, o jornal Folha de São Paulo informa que o ex-atleta Fábio Guerra pagou cerca de R$100 mil em dinheiro vivo para Flávio Bolsonaro para quitar parte da compra de um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro, o que corrobora com as informações dadas por ele no final de semana. Isso diz respeito a um apartamento. Para finalizar a entrevista ao portal G1, o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, um dos primeiros a cobrar explicações sobre o caso, disse que a lei é fundamental no sistema democrático, abro aspas para Mourão. Isso, o caso do Flávio, né, é uma questão de elucidar. Se tem crime, julgue-se de acordo com a lei e pronto. Qual a grande glória da democracia? A lei. Que a lei sirva para todos. Vamos lá, Vera Magalhães, a cronologia é longa e eu ainda vou colocar outros pontos aqui enquanto vocês vão comentando. A cronologia é longa, é importante que você tenha traçado aí essa linha temporal, Silvio, porque ela explica e ajuda a gente a analisar algumas coisas. Quando a primeira entrevista do Flávio Bolsonaro foi ao ar, já tinha ido ao ar a reportagem do Jornal Nacional sobre esses depósitos fracionados de R$2.000, totalizando 96 mil em poucos dias na conta do deputado. Sempre em dinheiro, sempre na mesma agência, a agência da Alerj. E aí, logo em seguida, quem foi à entrevista da Record esperando explicações, tanto sobre a estratégia jurídica para se contrapor ao caso Fabrício Queiroz, quanto a essa reportagem, encontrou só o álibi para a primeira coisa e não a segunda, o que justifica as novas entrevistas no domingo dele, tanto a Record quanto a Rede TV. Pois bem, parece que a explicação do comprador do imóvel, do Fábio Guerra, ex-jogador de vôlei, cobre uma parte da história. Me parece que ele, que não é alguém que tem vínculos de amizade com o Flávio Bolsonaro, não diz ter, confirma a história. Diz que ele próprio vendeu um imóvel para fazer a transação ali com o Flávio Bolsonaro, imobiliária. Ele comprou do Flávio Bolsonaro uma cobertura no bairro de Laranjeiras e diz ter feito de fato pagamento fracionado sempre em dinheiro e que teria sido neste limite por conta do Banco Itaú, né? Do limite que o Banco Itaú impõe para depósitos em dinheiro. Ele afirma que fez isso porque também recebeu em dinheiro pela venda de um outro imóvel que ele precisou para quitar a parte do imóvel. A transação imobiliária já era conhecida. Folha de São Paulo fez uma matéria ainda na campanha eleitoral sobre as várias transações de imóveis do Flávio Bolsonaro, retomou esse assunto ontem diante das evidências e o título de R$1 milhão também faria parte dessa transição imobiliária. Então, aparentemente, existe um álibi aí, existe uma explicação plausível para esse dinheiro levantado nas duas reportagens do Jornal Nacional. Ponto. O que a gente tem ainda como caso obscuro nisso tudo? Por que sempre R$2.000 exatos? E por que depositados na Alerj se o Fábio Guerra diz ter sido ele o autor dos depósitos? Isso parece ter aí uma pequena... enfim, um pequeno ruído, porque o Flávio Bolsonaro diz que ele mesmo é que recebia o dinheiro e depositava. Não pode nem ser um ruído, pode ser só algo para se esclarecer. Então, esse caso, por hora,
está coberto por uma versão que vai ser objeto de investigação, uma vez que o Flávio Bolsonaro é investigado por um procedimento cível do Ministério Público do Rio de Janeiro. Quando isso vai ser esclarecido? Quando ficar claro que a investigação pode continuar depois de se analisar a liminar dada pelo Luiz Fux, que susta o caso Fabrício Queiroz, mas também deixa uma nuvem aí turva sobre se pode prosseguir todo o restante da investigação a esse respeito, que não é só sobre o Flávio Bolsonaro. Os promotores do Rio deram declarações ao longo do fim de semana de que o relatório do COAF cita vários parlamentares, que isso é um procedimento padrão quando você tem aí movimentações atípicas, e eles chegam até a dizer que eles não são ainda investigados, que você não precisa abrir uma investigação para pedir relatórios e subsídios do COAF. Então isso tudo também é algo que vai ter que se esclarecer ao longo dos dias. O que para mim foi mais importante no fim de semana foi que o relatório do COAF, o novo relatório, mostra uma movimentação de novo bastante atípica do Fabrício Queiroz nos 2 exercícios anteriores ao 2016 e 2017. Ele movimentou 5.800.000 nos 2 exercícios anteriores àquele em que ele movimentou 1.200.000. Então isso já perfaz 7 milhões em 3 anos, passando pela conta deste assessor, que para mim continua a ser a chave desse caso, e é ele, Fabrício Queiroz, que tem de ser investigado, porque ele não vendeu imóvel, diz que vendeu carros e essa venda de carros não apareceu até agora. Então a chave continua sendo, a meu ver, Fabrício Queiroz, só recolocando as coisas como eu acho que elas são aí, do ponto de vista do que é mais importante. O próprio Flávio deu uma cutucada no Fabrício Queiroz na entrevista da Record. Tá tentando se dissociar dele, porque sabe que ali é a coisa tóxica, né? Ali é onde a coisa pega. Exatamente. Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. Certo. Primeiro eu queria fazer uma observação de natureza conceitual, mostrando algo de que falamos aqui com grande frequência. O nome disso é coerência. Desse programa, não é minha, não. Eu acho um absurdo, uma temeridade, o Ministério Público poder solicitar dados sigilosos, no caso bancários, de movimentação financeira, de uma pessoa, seja quem for. No caso do Flávio Bolsonaro, de acordo com o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, uma testemunha, não alguém investigado. Qual é o procedimento correto, dado da natureza? O COAF, ao verificar a existência de movimentação financeira exótica, fora de padrão, gera um relatório e informa o Ministério Público, comunica ao Ministério Público. Isso é correto, segundo a minha visão. Quando, no entanto, o Ministério Público, com base no seu impulso, no seu desejo, solicita informações de cidadãos, no caso, não investigados, aí eu acho que a gente tem um problema. Esta é a minha visão. Isso serve para qualquer um. O órgão acusador precisa passar pelo controle judicial, pelo controle do poder judiciário, para poder ter acesso a informações sigilosas de alguém. Isso, segundo eu compreendo. E essa minha compreensão serve para o Lula, serve para o Temer, serve para o Bolsonaro. Ocorre que existem jurisprudências, tanto no STJ quanto no STF, que autorizam esse tipo de prática do Ministério Público. A meu ver, é mais uma vez o judiciário abrindo mão de suas prerrogativas, permitindo que o órgão acusador vá além do que deveria. Ponto final. De modo que efetivamente na questão do Flávio Bolsonaro. Eu acho, concordando com a Vera, que relativamente a essa movimentação, depósito de R$96 mil na sua conta e o pagamento de título de R$1 milhão à Caixa Econômica Federal, o Flávio respondeu bem.
Ele, nas duas entrevistas, aliás, na entrevista a Record, apresentou lá, mostrou um monte de documento. Ninguém viu o conteúdo, mas ali, supostamente, ele vai apresentar a justificativa a ter correspondência na sua declaração de imposto de renda sobre a movimentação desses imóveis. E a ser assim, está tudo certo. Faz sentido o 1 milhão em troca de financiamento com a Caixa Econômica Federal, quitação. Certo. No caso dos 96 mil, embora também seja possível negociar com dinheiro vivo, embora não seja exatamente a maneira convencional, se houver declarado, está tudo certo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: foram, no período de um mês, entre junho e julho de 2017, 1, 2, 3, 4, 5 idas ao caixa eletrônico. Em 9 de junho, foram 10 operações de R$2.000. Em 15 de junho, 5 operações de R$2.000. Em 27 de junho, 10 operações de R$2.000. Em 28 de junho, 8 operações de R$2.000. E no dia 15, finalmente, no dia 13 de julho, finalmente, 15 operações de R$2.000. Com esse volume de dinheiro, por que não se vai direto ao caixa e se faz um depósito? Por que essa operação fracionada? Por que fazer 15 vezes a mesma operação, dividida em R$2.000, de uma operação que se poderia fazer de uma vez só, muito mais seguro e com efeito imediato, entrando imediatamente na conta, no caixa mesmo, em vez de se fazer no caixa eletrônico? Isso, para mim, embora seja um detalhe menor, é algo difícil de se compreender. Mas, eis o ponto. Talvez essas operações do Flávio Bolsonaro, explicadas, sirvam de fumaça para não se enfrentar o verdadeiro problema, que ainda sempre foi o Fabrício Queiroz, que mora num barraco na Taquara e que, em 3 anos, assessor do gabinete do Flávio Bolsonaro, movimentou R$7 milhões entre 2014 e 2017. É muita grana. Muita grana para alguém que não fez grandes operações, muita grana para quem tinha vencimentos, embora respeitáveis, de algo como R$20.000. O Fabrício Queiroz é o elemento central dessa história. O Fabrício Queiroz, o assessor, não o deputado, não o senador eleito Flávio Bolsonaro. Então, o foco, bato na tecla, não se deixe desviar. O foco é esta movimentação espantosa de Fabrício Queiroz, difícil de justificar, daí porque até agora não justificada. Joel Pinheiro, então, as suas primeiras considerações também, e seguiremos no assunto ao longo de todo esse bloco. Pois é, parece que o Flávio gosta de tirar um tempinho ali no caixa eletrônico, né? Acho que o trabalho está muito cansativo, você tira um tempinho para fazer 15 vezes o mesmo depósito com envelopes no caixa eletrônico. É uma escolha aí, aparentemente está bem explicado esse lado das transações, aparentemente realmente recebeu em dinheiro vivo, um pouco fora do padrão, mas aparentemente não tem nada de ilegal aí ligado ao Flávio Bolsonaro. Ele está gritando muito, dizendo que está sendo alvo de uma perseguição, de que se violou o sigilo bancário dele. Isso é muito importante a gente repisar aqui. É aceito pela justiça brasileira que o Ministério Público peça informações ao COAF. E isso não é. E o COAF fornecer as informações de transações que fogem do normal não é considerado quebra de sigilo bancário, tá? Então esse ponto é importante ser frisado. E outra, o interesse no Flávio Bolsonaro é natural, porque ele está aí no foco da opinião pública, da mídia, justamente pela proximidade que ele tem com o novo governo, sendo filho do presidente, embora a gente saiba que o Ministério Público esteja olhando para dezenas de outros deputados estaduais aí, então não é como se houvesse uma operação do sistema para tentar pegá-lo, tá? Agora, a gente olhou tanto esse fim de semana, falou-se tanto do tal do apartamento, se houve ou não a venda do apartamento. As transações que passaram pelo gabinete do Queiroz são ainda maiores, como foi lembrado aqui. Esse caso acabou de se tornar ainda mais complicado. E é isso que a gente está aguardando explicações até agora. Exatamente. Muito bem. Vera Magalhães, então agora eu queria tocar num outro aspecto, que é o desdobramento político. Inclusive, essa é a pergunta para você que nos acompanha em áudio e vídeo, que eu falei logo no comecinho do programa. Até que ponto todo esse caso envolvendo o filho do presidente, o senador eleito, que já se arrasta há um bom tempo, ele sequer assumiu ainda o cargo de senador, mas o caso já se arrasta há um bom tempo. Até que ponto isso pode prejudicar ou não um governo que tem aí 20 dias de vida? Vera Magalhães. Eu acho que também nesse caso tem vários aspectos para a gente avaliar, Silvio. Tem o aspecto do que resvala efetivamente no governo e existe uma preocupação
dos principais próceres do governo com isso. O Hamilton Mourão, sempre o mais vocal de todos eles, já falou a respeito. Disse que o caso não tem nada a ver com o governo Jair Bolsonaro. Antes de viajar a Davos, o Bolsonaro se reuniu com o filho. Não se sabe o que conversaram, mas tiveram lá um encontro para acertar os ponteiros nesse sentido. Então tem esse aspecto de tentar blindar o governo, que parte principalmente dos militares, atinge, por exemplo, o Sérgio Moro, que não falou a respeito do assunto, a despeito do COAF ser um órgão ligado à sua pasta. Ele está absolutamente silente a esse respeito, viajou com Bolsonaro a Davos, foi fotografado do seu lado ali, mas não disse um pio a respeito do assunto, e os militares preocupados que essa superexposição dos filhos, tanto nesse fronte aí, que é de uma investigação, quanto nas redes sociais, na exposição midiática e na participação no próprio governo, seja um fator ao longo do tempo de desgaste para o governo. Tem outro aspecto que é de imagem, que é o reflexo disso na opinião pública e principalmente nas hostes bolsonaristas. E aí tem uma preocupação muito, muito grande, porque é onde eles são mais sensíveis, onde eles falam mais alto a reação do público a esse tipo de coisa. Então, tem reportagens no Globo e no próprio estado de São Paulo mostrando que isso impactou nas redes bolsonaristas, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais em si. E isso foi o que gerou mais revolta dos principais articuladores do discurso bolsonarista. Você dizer que teve um impacto que é óbvio. Basta ver as postagens dos filhos e entrar nos comentários, tem muita cobrança de eleitores do próprio Bolsonaro. Ah, não era isso que vocês diziam. O fato do Flávio Bolsonaro ter recorrido ao Supremo causou uma imensa revolta no público deles, foi visto como uma contradição com o discurso histórico da família, e eles estão sendo cobrados por isso. Tanto que a primeira entrevista do Flávio Bolsonaro, ela é inteiramente para dar uma resposta a esse aspecto específico, e não para falar dos casos ali do desdobramento do COAF. E tem uma terceira maneira da gente avaliar esse potencial de desgaste, que é o que vai acontecer no Supremo, que é o desdobramento jurídico, efetivamente, do caso, né? O Marco Aurélio deu declarações na semana passada, a gente viu dizendo que a tendência dele é jogar no lixo esse tipo de assunto, porém, a gente já viu no fim de semana que outras decisões dele foram no sentido de acatar. E o próprio Andreasa falou que a semana passada ele é alguém muito volúvel e muito ao sabor das circunstâncias do vento político. Então, saber o que o Marco Aurélio Mello vai fazer a respeito desse assunto quando o recesso judiciário acaba, é também um fator um termômetro importante para saber potencial de desgaste junto ao governo. E muito provavelmente ele vai, a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, será provocada, até por uma questão até protocolar, até por questão de rito ela será provocada, o que coloca o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral da República no caso. Tem uma dúvida que se ele caçar a liminar do Fux e disser que não existe foro no Supremo e que esse caso está prejudicado, isso pode se encerrar por aí. Mas a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Exatamente. Não dá para saber quando se trata de Marco Aurélio. Andreasa, seguindo com você, pegando aqui um gancho do que a gente vinha falando, estamos falando agora do aspecto político, mas há um desconforto, né? Para algumas figuras como Sérgio Moro, a Vera acabou de falar também, os militares e por aí vai, né? Entrou no governo, virou político. Não importa quem você foi antes. Esse é o drama do Sérgio Moro, nós falamos aqui sobre isso. Em condições anteriores, como juiz, a posição dele era muito clara, inclusive não precisava se manifestar a respeito. Agora, ministro da Justiça, COAF, sob seu comando, sendo um agente político importante do governo, é provocado a falar, e não falando, silencia, e esse silêncio é muito eloquente. É óbvio que essa questão do Flávio Bolsonaro virou uma questão de Brasília, virou uma questão do governo Bolsonaro. A própria ida do Flávio, pela primeira vez, tratar desse assunto em Brasília, no sábado, véspera das entrevistas à Record e à Rede TV, é muito significativa. Significa haver levado o problema para dentro do Palácio, no caso Alvorada, no final de semana. Se o Bolsonaro estivesse aqui, estaria no terceiro andar do Planalto o problema. Agora está em Davos.
E qual é a minha preocupação pessoalmente política, de desdobramento, de impacto político desta trama ainda muito a se desenrolar, porque nós conhecemos o procedimento do Ministério Público, ainda que lastreado legalmente por decisões do Judiciário. É vazamento todo dia, é conta-gota de notícia todo dia, para minar a posição. Não estou dizendo que haja uma intenção do Ministério Público, mas o fato é que, mais uma vez, nós estamos nas cercanias da mais importante reforma estrutural do Brasil, que é a reforma da Previdência. E este é o meu medo, que o crescimento, a não solução deste problema, considerando esse modus operandi de ativismo judicial, contamine a reforma da Previdência, mine a posição da reforma da Previdência, crie dificuldade para que a reforma da Previdência possa avançar. Nós já vimos recentemente este filme no Brasil, e o prejudicado não é o governo Temer, como lá atrás, ou o governo Jair Bolsonaro agora, é o Brasil. É este país. E esse estado de coisas que propicia essa situação de insegurança permanente e que justifica o pessimismo foi patrocinado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo é responsável por transformar essas figuras, esses justiceiros do Ministério Público, em heróis. É um modus operandi que eles patrocinaram, colheram os lucros, se elegeram achando que não seriam vítimas. Aí está. Mas quem paga o preço é o país. Diga lá, Joel, vamos lá. Exato, o governo já foi bastante desgastante para o governo esses dias, desde que se começou a discutir o caso Queiroz, e ainda mais agora, quando a informação vem surgindo. A discussão nesse fim de semana acerca dos depósitos aí do Flávio Bolsonaro certamente adicionou mais fogo aí à crise, mas supondo que o Marco Aurélio Mello realmente determine que o Supremo não vai pegar o caso não irá para o Supremo, a resposta que o Flávio Bolsonaro deu agora, explicando esses depósitos, mostrando que inclusive o Fábio Guerra realmente confirmou que pagou em dinheiro mesmo esses 100 mil reais. Isso, do ponto de vista retórico, deu a ele uma vitória agora. Esse é o primeiro passo de diminuir um pouco as chamas e o furor do questionamento e da acusação que vinha na direção dele. E vai muito de acordo também com um tipo de narrativa que o bolsonarismo criou, de dizer, olha como a gente é perseguido, levanta-se uma suspeita sobre nós, mas não, é tudo inocente, a mídia inventou uma coisa, a gente está aqui tudo bem explicado, é só um desejo de desgastar o governo, é só um desejo de destruir a nossa reputação. Agora, ao conseguir explicar, não sei se é verdade ou não a explicação, isso não vem tanto ao caso, nunca saberemos, nunca veremos as câmeras e os dias do pagamento desse dinheiro, nem nada disso. Mas o fato de ter dado uma explicação que funciona publicamente, que tem confirmação, por exemplo, do próprio comprador, é um indício, faz com que o Flávio tenha uma vitória retórica e passe agora a estar um pouco menos na mira, um pouco menos na defensiva o tempo inteiro. Dos desdobramentos políticos tem uma nota cômica, né, desse assunto, que é justamente ilustrar para qualquer um entender como os sinais eles ficam trocados muito rapidamente quando se troca o governo de turno. O Andreasa falou do lado do bolsonarismo, como insuflou esse ambiente no Brasil e agora é um pouco vítima dele. E do outro lado, a nota cômica é o PT, que passou anos inviabilizando toda e qualquer CPI no Congresso Nacional, não podia nem ouvir falar a sigla CPI, apesar de ter se criado muito na esteira da exposição em CPIs. Zé Dirceu, José Genuíno, Luiz Mercadante viraram o que viraram por serem estrelas de CPI, mas quando estavam no governo não podiam ouvir falar. Agora o PT nem consegue se reunir para chegar a uma conclusão sobre coisas básicas, já está falando em liderar a oposição para criar uma CPI do caso Fabrício Queiroz. Isso é tão oportunístico quanto qualquer atitude contrária de você negar prioristicamente qualquer culpa do Fabrício Queiroz. É a mesma chaga com o sinal trocado. O PT falar em
CPI para um caso no Congresso que tem a ver com a Assembleia Legislativa é puro oportunismo. Não acho que eles têm essa ascendência, essa liderança para criar nenhuma CPI nesse momento, e mostra o desespero do partido, que rapidamente já voltou à velha cantilena de quando era oposição, né, João? Mas é engraçado que agora tudo que o PT faz parece imediatamente irrelevante, né? Ele está numa situação assim, de irrelevância total, apesar da bancada muito significativa que ele tem. Ninguém leva a sério mais o que sai do PT, o que o PT propõe. Quem acha que vai... É assessor de gabinete, deputado estadual, sabe? É óbvio que não vai ter CPI do Congresso para ver isso aí. Então o PT propor isso, querer liderar isso, parece uma pantomima, assim, né? É difícil qualquer um, imagino mesmo uma pessoa de esquerda, não consegue levar a sério esse discurso, porque o PT tá virando uma caricatura de si mesmo aí e não tá conseguindo fazer nada, né? Você vê que entre Ministério Público, entre imprensa, nas brigas políticas que estão acontecendo agora, a luta pela presidência da Câmara ou do Senado, o PT e a esquerda de maneira geral parece estar bastante fraco alijado, aí, né? Alijado e irrelevante.